Fala, rapaziada do Legado Azulina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês alguns assuntos aí referentes à escolha de treinador do Clube do Remo. Vamos falar também sobre Paulo Henrique Ganso, sobre os adversários do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro e outros assuntos aí, tá? Antes disso, meus amigos, peço para você, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Deixa o seu like, é importante pro crescimento do nosso trabalho aqui o seu like. Se inscreve aí, meu amigo, tá? Dá essa moral pra gente, vamos chegar aí aos 50 mil inscritos, tá? Se inscreve aí pra gente chegar o mais depressa possível, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, meus amigos, está chegando aqui a hora do almoço, né? Talvez no momento que eu estou subindo esse vídeo é a hora do almoço. E se você quer tomar aquele açaí ali, porque no Pará, né, nós tomamos açaí como se fosse almoço. Eu, pelo menos, cresci assim. Não sei se você aí de casa, né, toma só como uma espécie de sobremesa. Eu almoço açaí, tá? Açaí com farinha, charque, peixe assado, né, peixe salgado assado, olha, dá até água na boca. Se você tem interesse, só entrar em contato com o Açaí da Lu, tá? O telefone do Açaí da Lu está aí na tela para você. Entre em contato, galera do Açaí da Lu, para você comprar o seu açaí da melhor qualidade, tá bom? Então, meus amigos, vamos lá. Bora falar um pouquinho aqui sobre Cuca, né? Porque, segundo Giuseppe Tomazão, o nome do Cuca é o nome mais próximo de fechar com o clube do Remo. É o nome preferido da diretoria. Marcos Braz, inclusive, já aprovou esse nome. E segundo Giuseppe Tommaso, Cuca pode chegar no clube do Remo. Eu acredito mais na possibilidade do Cuca assumir o clube do Remo do que propriamente o Renato Gaúcho. Por quê? O Renato Gaúcho teria que assim, baixar drasticamente o salário dele. Não vai acontecer isso. Já o Cuca não. O Cuca ele tem uma identificação com o Remo, né? O Cuca ele foi jogador do Remo. É muito bem lembrado pela torcida, para alguns é ídolo. Eu acho que não chega nesse ponto assim de idolatria ao Cuca, mas é um jogador importante na história do Remo, né? Mas como treinador, ele também passou no Remo lá em 2021, 2001, né? 2001, no início da carreira dele. É um treinador muito rodado, com vários títulos, título da Libertadores brasileiro, né? E outros campeonatos aí estaduais. É um cara muito rodado e tem sim um carinho da torcida e do time do clube do Remo. Claro, né? Mais uma vez falando, o salário do Cuca teria que ser adequado à realidade do clube do Remo. O Remo não tem bala na agulha para pagar 1 milhão de salário para treinador, tá? Não se iluda com isso. Talvez ali 600, 700 mil, o Remo ainda consiga pagar. Mas 1 milhão ainda é um valor muito alto para o clube do Remo. Quem sabe futuramente, né? Quando o clube tiver mais estabilizado financeiramente, isso possa acontecer. Mas dificilmente o Remo vai pagar nessa temporada 1 milhão de salário para algum treinador. Detalhe, tá? Com o Cuca, 4 nomes ali estão em pauta no clube do Remo. Cuca, né? Além dele, Renato Gaúcho, que a gente falou ontem, o Carpini e o Thiago Nunes, tá? Os dois Thiagos, o Carpini e o Nunes. Eu acho o Carpini o nome mais provável para assinar com o Remo, justamente por essa questão de estar adequado à parte financeira do clube. A diretoria gosta do trabalho dele, da forma como ele trabalha. Eu não sei se vai fugir muito do Carpini. Acho que o Thiago Nunes é difícil também, tá no futebol sul-americano, tá na LDU. Dificilmente vai sair de lá para vir treinar o Remo, né? Deve, mais uma vez, jogar Libertadores pela LDU. Então, provavelmente não vai fugir muito disso aí, Carpini ou Cuca. Se eu fosse chutar, eu chutaria no nome do Carpini. Mas não me surpreenderia se o Cuca fechasse com o clube do Remo, devido a tudo isso que eu já expliquei para vocês. Bom, vamos falar aqui sobre os adversários do Remo já confirmados na primeira divisão do futebol brasileiro no ano que vem, tá, gente? Tem alguns times aí que vocês... Cara, vai ser complicado. Já é complicado naturalmente a Série A do futebol brasileiro, né? Mas vai ser mais complicado ainda porque se o Vitória cair, né? Provavelmente o Santos do Neymar vai permanecer e aí nós enfrentaríamos o Neymar, o que seria um grande barato, né? O Neymar desembarcar em Belém, assim, nesse estilo, assim, estilo N Assis, né? Óculos escuros, tudo, caixinha JBL gigantesca. Então, acredito eu que
A galera prefere mais um Neymar desembarcando em Belém do que o Vitória, né? Sem contar que no Vitória temos bons jogadores ali que a gente pode ter. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá, os times que provavelmente enfrentarão o Clube do Remo no que vem, que já estão confirmados, tá? Não é provavelmente. Isso aqui já está confirmado. O Flamengo, campeão. Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Bahia, Botafogo, São Paulo, Bragantino, Corinthians, Grêmio e Vasco da Gama. Provavelmente Atlético Mineiro também deve confirmar ali, né? O Santos do Neymar também, porque dificilmente não vai ganhar do Cruzeiro, do time reserva do Cruzeiro. Joga em casa, né? Tem a faca e o queijo na mão. Inclusive, o Santos tem risco de ir para a Sul-Americana, tá, gente? Time que ficou praticamente o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, tem risco de ir para a Sul-Americana aí. Para vocês verem como, dependendo muito do desempenho dos brasileiros aí, a vaga na Sul-Americana, ela pode ser viável até para um 14º colocado. O Ceará, né, e o Fortaleza seriam ali os adversários do Remo. Quem não está confirmado ainda, tá? Atlético Mineiro, Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Internacional. Eu acho o Internacional difícil de escapar do rebaixamento. Acredito que o Internacional vai ser rebaixado. E eu coloco também aqui, infelizmente, o Vitória. Acredito que o Ceará deve ganhar do Palmeiras. E eu acho que o Fortaleza vai ganhar também do Botafogo. Então eu acredito que o Vitória, mesmo ganhando do São Paulo, deve cair, olha só, com 45 pontos. Se o Vitória for rebaixado, ele será rebaixado, vencendo, claro, ele será rebaixado com 45 pontos. É uma pontuação bem complicada. Agora imagina, se for esses times aqui, né, confirmados, Atlético Mineiro, Santos, Ceará e Fortaleza, vai ser uma Série A muito complicada, né? Com os times ali que estão subindo para a Série A, Remo, Chapecoense, Atlético Paranaense e Coritiba, né? Vai ser uma Série A muito complicada pra gente e nós temos que ter um planejamento à risca. Sobre posicionamento do Remo no ranking, né? Isso é importante até pro Remo definir mando de campo, pro Remo ter condição melhor ali também no cenário nacional, atrair publicidades, patrocínios, né? A posição do Remo deve subir muito, mas muito no ranking. Hoje o Remo é o 44º no ranking. Ele deve subir ali pelo menos umas 10 posições pelo acesso na Série A do Campeonato Brasileiro. Provavelmente vai figurar ali na 34ª. Se fizer uma boa campanha na Copa do Brasil, isso aí vai aumentar mais ainda. O Remo pode até entrar no top 20 se ele ficar uma temporada na Série A, né? É a melhor colocação do Remo no século. Seria, né? Se o Remo chegar ali por volta dos 30 primeiros, será a melhor colocação do clube no século. E ele se tornará como o melhor time do norte do Brasil. É o que vai acontecer. Eu fiquei muito bonito nesse óculos, fala a verdade, né? Os muculentos aqui se apaixonaram. Já eram apaixonados por mim, agora são mais apaixonados ainda, né? Pô, eu fiquei bonitão. Fala a verdade, né? Deixa aqui no comentário aqui, pô, mãe. Tu ficou um gato, ficou maravilhoso nesse óculos aí. Modéstia à parte, né? Bom, bora falar aqui sobre mercado da bola agora, tá? Renato Kaiser e Camutanga. São duas possibilidades reais caso o Vitória seja rebaixado. O Camutanga, inclusive, já está na pauta do Clube do Remo em caso de rebaixamento, o regresso dele do ano que vem para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E eu contrataria de olhos fechados um zagueiro de um nível absurdo, tá? Para uma Série A mesmo. Acho que ele pode até ser titular no time do Remo, dependendo muito ali do esquema, de como o time vai estar montado. Mas claro, o Remo tem que buscar mais nomes melhores. E o Renato Kaiser, a gente já falou aqui, né? É uma possibilidade, em caso de não fechamento do Pedro Rocha, o Renato Kaiser pode ser essa opção aí. E agora, gente, bora falar um pouco aqui sobre Paulo Henrique Ganso. Segundo a informação divulgada aí pelo meu amigo Jorge, lá do meu poderoso Leão, aliás, abração pro Jorge aí, o Paulo Henrique Ganso é um desejo de algumas pessoas dentro do Clube do Remo, algumas pessoas influentes, tá? Eu já tinha ouvido essa especulação também. Inicialmente, a gente até falou aqui no canal, né? Eu acho que seria o nome mais provável a vir para o Remo do que propriamente o Rony, mas é um salário alto. E o Remo teria que ter uma força-tarefa para trazer o Camutanga não, o Paulo Henrique Ganso. Seria uma contratação absurda em termos de marketing, né? Você está contratando ali uma das maiores promessas do futebol brasileiro, que infelizmente não atingiu o seu auge que a gente esperava, né? A gente esperava o Ganso voando na Europa.
Infelizmente não aconteceu isso, mas ele teve os seus grandes momentos. Ele teve um grande momento no São Paulo, ele teve um grande momento no Santos, teve um grande momento no Fluminense, né? No futebol brasileiro, o Ganso, ele jogou bola, né? Não é aquele jogador constante. Isso é o que mais me deixa preocupado numa possível contratação do Ganso. Ele não era um jogador constante com 28, 29, 30 anos. Imagina agora com 36, 37 anos. O time teria que jogar para ele. Ele teria que ter um esquema tático que beneficiasse o jogo dele. Será que o Remo vai conseguir, o treinador que vier para o clube do Remo vai conseguir fazer isso? Fazer com que o Ganso tenha um esquema tático que beneficie ele? Eu não sei, cara. Eu sinceramente não sei. E sinceramente falando aqui para vocês, acho que seria uma contratação de muito risco. Mas, tecnicamente falando, é um excelente jogador, tá? Tecnicamente falando. Não tenha dúvidas disso. Nível altíssimo. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre isso, tá? Até o próximo vídeo. Valeu.